Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e você está no canal Arte e Ciência. Neste vídeo de hoje, vamos iniciar aí alguns assuntos sobre geometria. Hoje vamos falar sobre semelhança. Vamos para a tela. Vamos iniciar com razões e proporções entre segmentos. Pessoal, olha só. Para se falar em razão e proporção entre segmentos, precisamos antes entender o que é uma razão e o que é uma proporção. Na álgebra, vocês já sabem que razão é uma divisão, é uma fração, uma porcentagem. Então, aqui, como o nosso objetivo aqui é determinar a razão entre dois segmentos, vamos inicialmente falar apenas sobre a divisão. Então, podemos dizer o seguinte: imagine que eu tenha um segmento chamado de A. Vamos aqui no início colocar, vamos iniciarmos com razão. Então, vamos imaginar dois números, um chamado de A e outro chamado de B. Nós podemos dizer que a razão entre esses números seria A sobre B. Isso é uma razão. A razão é uma divisão entre dois valores. Com uma observação, o nosso B ele tem que ser sempre diferente de zero. Eu não posso dizer que o meu denominador ele é zero. Veja na figura que eu tenho aí um segmento AB que vale 4 centímetros e tem um outro segmento chamado de CD que vale 12 centímetros. Então, se eu faço a razão entre AB sobre a razão entre CD, ou melhor, então se eu faço AB sobre CD, eu tenho uma razão que é igual a 4 sobre 12. Simplificando esses valores, nós temos aqui 2 por 6. Aqui eu simplifiquei por 2. Por 2 e por 2. Eu posso ainda simplificar por 2 e encontrar 1 por 3. Então, 4 para 12 é a mesma coisa de 1 para 3. Isso é a razão AB sobre CD. Eu posso também ter a razão CD sobre AB. Eu posso ter aqui CD sobre AB. Então fica 12 sobre 4. Como nós já sabemos que 12 simplificando por 4, isso vai dar 3 sobre 1 ou 3. Então aqui nós temos uma razão que é 3 para 1. A primeira razão era 1 para 3 e agora é 3 para 1. Nós só invertemos aí esses números, ou seja, estes segmentos, para encontrar os dois tipos de razão. Então, quando a gente fala em razão, eu tenho a divisão entre dois valores. Se eu estou falando de segmento, divisão entre dois segmentos de reta, dois pedaços de reta. No nosso caso, nós temos um pedaço que é 4 centímetros e um outro pedaço que é 12 centímetros. Agora eu tenho aqui outros segmentos. Nós temos aqui outros segmentos que é EF. O nosso querido aqui é F. E um outro segmento que é GH. Se pegarmos a razão entre EF e GH, nós temos 2 sobre 6. Simplificando 2 por 6, dividindo os 2 por 2, nós temos aqui então 1 sobre 3. A razão de 1 para 3. Eu posso também inverter essa razão. Eu posso ter aqui o nosso GH. Parece que ficou feio, né? O nosso GH sobre o contrário, sobre EF. Então veja que aqui agora nós temos 6 por 2. 6 por 2 é 3 por 1 ou 3. Isso é razão entre segmentos de retas. Vamos falar agora sobre proporção. A proporção é a igualdade entre duas razões.
ou até mais. Mas aqui nós vamos apenas fazer entre duas razões. São valores proporcionais, que crescem ou diminuem na mesma proporção. Então acompanhe. Se eu já tenho a razão AB por CD, esta razão nós já vimos que ela é 4 por 12, que deu 1/3. Agora imagine a outra razão, EF sobre GH. Esta razão nós vimos que é 2 por 6, que simplificando deu 1/3. Veja que as razões elas são iguais. Se as razões são iguais, eu posso dizer que essas razões, a igualdade entre as duas, formam uma proporção. Veja só. Então, eu posso dizer que AB sobre CD é igualzinho a EF sobre GH. Aí nós temos agora uma proporção entre segmentos. Então vamos pegar os nossos valores. Veja que AB ele vale 4, CD ele vale 12, EF ele vale 2 e GH vale 6. Você tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode simplificar as duas e ver que vai bater o mesmo valor, ou você pode fazer aqui um produto dos meios pelos extremos, o nosso famoso cruz-credo. Eu posso fazer assim, ó, e encontrar uma igualdade entre esses valores. Quando eu faço 4 vezes 6, nós temos 4 vezes 6 que dá 24. Quando eu faço 12 vezes 2, nós temos também 24. Então, por isso, nós temos números que são proporcionais. Propriamente, nós temos números que são proporcionais, na verdade, são segmentos de reta, né? São números mais representados por segmentos de retas. Isso aqui é o que nós temos sobre razão e proporção entre segmentos de reta. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de assistir.